Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, tudo bom com vocês? Eu quero desejar a vocês, a todos vocês que têm nos acompanhado aqui no nosso canal, que têm se inscrevido no nosso canal, têm compartilhado o nosso conteúdo, que o Senhor Jesus te abençoe pelo apoio que você tem nos dado aqui em levar a santa palavra de Deus ao coração de muitas pessoas. Hoje nós estamos aqui para mais uma devocional para a glória do Senhor Jesus. Hoje é a nossa devocional de número 46, hoje é quarta-feira, hoje é 15 de fevereiro de 2023. E hoje nós vamos continuar aqui falando, trazendo algumas aplicações, algumas lições no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 6 do capítulo 3. Vamos entender, compreender a palavra de Deus nessa noite para nós, nesse dia, nesse compromisso que eu tenho aqui com você, de todos os dias gravar esses vídeos, as nossas devocionais diárias, 365 dias com Deus, que desde já você compartilhe esse vídeo, para a glória do Senhor Jesus. Vou lhe fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa religiosa? Você se considera um religioso? Alguém que pratica uma determinada religião? Eu estou perguntando isso a você, porque no Evangelho de Marcos, os evangelhos, quando nós meditamos sobre a vida de Cristo, sobre a obra de Cristo, nós percebemos que os religiosos da época, especialmente alguns grupos específicos, como os fariseus, os saduceus, os escribas, eram homens religiosos. Eram homens que estudavam a Torá, a lei de Deus. Mas quando Jesus veio, o Filho de Deus se encarnou, se tornou homem, e eles conheciam a profecia do Antigo Testamento, que os profetas profetizaram, dizendo que nasceria o Salvador, que viria aquele que ia trazer libertação para o povo de Israel, aquele que teria poder para curar os enfermos, aquele que teria poder para perdoar pecados. Esse homem, esse Filho de Deus, da descendência de Davi, ele viria. Eles estudavam isso. Os religiosos sabiam que em algum momento na história as profecias dos profetas do Antigo Testamento iria se cumprir na vida de um determinado homem, de uma pessoa que iria nascer, uma criança que iria nascer pelo poder do Espírito Santo, e essa criança iria crescer. E essa criança é o Filho de Deus encarnado. Então eles conheciam as profecias. Mas quando Jesus veio, quando a palavra de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, eles não creram. Eles não acreditaram na divindade de Jesus Cristo. Eles não acreditaram que Jesus é de fato o Filho de Deus. Porque Jesus foi um homem simples. Jesus nasceu em Belém e viveu na cidade de Nazaré. Uma cidade simples, uma cidade pobre. Jesus nasceu de um homem, de um carpinteiro, que era o seu pai biológico, o seu pai terreno, né? Não o seu pai biológico, por força de expressão, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas José foi o seu pai que o criou, e Maria a sua mãe. Enquanto ele, homem, enquanto ele vivia na terra, ele tinha os seus pais. Então seus pais eram simples, eram pobres. Quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, que ele entra na cidade de Jerusalém, ele não entrou montado em um cavalo, ele entrou montado em um jumentinho, simples. Ele andava no meio se assentava no meio dos pecadores, ele chamou pescadores para serem seus discípulos. Ele era um homem simples. Então eles não creram em Jesus Cristo. Eles o crucificaram porque eles não entendiam que a verdadeira religião é crer em Jesus Cristo. A verdadeira religião não são os rituais que existiam no Antigo Testamento e nem são as tradições católicas ou do cristianismo tradicional. Não. A religião verdadeira
esse termo religião, que quer dizer religar, resgatar o homem, religar o homem com Deus. Por causa do pecado, o homem se desligou de Deus, o homem se separou de Deus, e Jesus veio para restituir, para resgatar o homem, para que o homem se reconcilie com o Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados. Então Jesus, ele é a verdadeira religião. Jesus é a verdadeira religião. Então a igreja, a denominação não salva, os rituais não salvam, mas Jesus Cristo é quem salva. Ele deixou sim as cerimônias como o batismo, Santa Ceia, mas essas coisas por si só não transformam o homem. Esses rituais por si só não transformam o homem, mas a morte de Jesus Cristo na cruz, o que ele fez na cruz, o seu sacrifício na cruz, a sua vida, a sua obra, a sua ressurreição, isso sim transforma o homem, isso sim traz mudança, traz transformação. Então, muitas vezes as pessoas religiosas, por mais que elas valorizem os seus rituais, as suas tradições, de irem à igreja, de fazerem as suas orações, de cumprirem com os seus sacrifícios, com os seus votos, mas entenda, esses rituais, essas tradições, por si só, elas não salvam. Ser religioso, ir à igreja, cumprir os dogmas, as doutrinas humanas, os rituais humanos da igreja, isso por si só não salva. Isso por si só não transforma, não perdoa, não gera arrependimento. Quantas pessoas vão à igreja? Quantas pessoas até admiram, canta louvores, tem louvores no seu celular, participa das reuniões, participa dos cultos, escuta as pregações, mas continuam vivendo nos seus delitos e pecados. Continuam vivendo na sua vida errada. Continuam vivendo nos seus vícios pecaminosos. Há muitos que até depois de um culto, até depois de um louvor, de uma pregação, vão para um bar beber, vão para a prostituição, vão pular carnaval, e depois acham que a quarta-feira, chamada quarta-feira de cinza para os católicos, acha que colocar uma cinza na testa já estão perdoados, já foram perdoados. Não há um verdadeiro arrependimento. A Escritura mostra que esses religiosos, eles estão criticando Jesus. Eles estão criticando os discípulos. Primeiro porque eles criticam os discípulos porque os discípulos não estão jejuando, como os discípulos de João Batista. E aí Jesus vai dizer para eles que enquanto o noivo estão com eles, eles não precisam jejuar, porque enquanto o noivo estão com eles, é festa, é alegria. Mas vai chegar o tempo que eles vão jejuar. Jesus está dizendo que enquanto Jesus, o próprio noivo, Jesus é o noivo, estão com eles não precisam jejuar. Eles têm que se alegrar, eles têm que aproveitar a presença do noivo, de Jesus com eles ali. Mas os fariseus criticavam porque os discípulos não jejuavam. Porque eles achavam que o jejum era um sacrifício muito importante, que estava até acima do amor, acima da prática do bem, da misericórdia, da generosidade. Depois Jesus vai curar. Depois Jesus, os discípulos vão passar em uma vinha, vai colher espiga e vão comer, e é um dia de sábado. E aí a tradição desses religiosos diziam que eles não podiam fazer nada dia de sábado. E eles criticam os discípulos porque estão comendo espiga, estão com fome e estão comendo espiga dia de sábado. Ou seja, para eles, o fato deles comerem, mesmo estando com fome, não significava nada. Ajudar o próximo, suprir a necessidade de alguém, matar a fome de alguém, por causa da tradição, por causa da própria tradição que eles criaram, que é guardar o sábado. E logo depois Jesus vai curar, no capítulo 3 de Marcos, Jesus vai curar um homem da mão mirrada, da mão ressequida, e também é dia de sábado. E eles vão criticar Jesus por Jesus curar aquele homem, por Jesus usar de misericórdia para com aquele homem, por causa do sábado, da tradição humana. Então hoje nessa passagem de Marcos, Jesus está ensinando que ele é maior do que os rituais religiosos.
Não adianta nós cumprirmos com os rituais religiosos se nós não temos Jesus, se nós não temos o Evangelho, se o nosso caráter não foi transformado. Do que adianta ir à igreja e fazer tudo errado? Tem até uma canção que diz isso, né? Do que adianta ir para a igreja e fazer tudo errado? Do que adianta cumprirmos rituais que a minha religião exige se eu não encontrei o verdadeiro Evangelho? Se eu não desfruto da minha comunhão com Jesus Cristo, se eu não conheço Jesus Cristo, se eu não conheço a sua palavra, se o Evangelho não está no meu coração, se a minha vida não foi transformada pelo Evangelho. Então Jesus é maior do que o sábado, Jesus é maior do que qualquer ritual religioso. Essas igrejas neopentecostais que têm que cumprir campanhas, têm que cumprir votos, têm que fazer campanhas, rituais, coisas absurdas, que é totalmente fora dos princípios da nova aliança. Porque havia muitos rituais no Antigo Testamento, mas tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Depois que Jesus veio, não precisa mais matar animal. Não precisa mais você ter a arca, porque a arca era o símbolo da presença de Deus, e nós temos a presença de Jesus Cristo em nós. Então todos os rituais do Antigo Testamento, dos sacrifícios, das festas, não precisa mais. A guarda do sábado não precisa, porque tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é maior do que esses rituais. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso amá-lo, eu preciso servi-lo. E não apenas ser um religioso que vai para a igreja, que ora, que cumpre com os rituais da igreja, mas não foi transformado. Continua sendo o mesmo velho homem, continua sendo a mesma pessoa, viciado nas drogas, praticando pecado contra Deus. Então nós precisamos entender que o Evangelho é que transforma. Essa nova aliança que nós temos com o Senhor Jesus deve gerar mudança no nosso coração, deve gerar transformação em nós. Não é simplesmente ir à igreja, não é simplesmente ter uma Bíblia, não é simplesmente gostar de uma pregação, ouvir louvor, ou jejuar, ou cumprir votos, ou cumprir promessas, por assim dizer. Não. Nós precisamos entender que a verdadeira religião é Jesus, é conhecer Jesus, é seguir Jesus, é ser discípulo de Jesus Cristo. E para ser discípulo de Jesus tem que ter renúncia, tem que ter arrependimento, tem que fazer o velho homem morrer e seguir uma nova vida, obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus está acima da tradição católica, da tradição evangélica, da tradição budista, da tradição espírita, de qualquer religião. O cristianismo é seguir a Cristo. E onde eu encontro Cristo? Revelado na Escritura. A igreja que não prega o verdadeiro evangelho, a religião que não prega o evangelho de Jesus Cristo, ela não é uma religião verdadeira, ela é uma religião falsa. Portanto, eu não devo segui-la, eu não devo participar daquela igreja, eu não devo participar daquela religião. Por quê? Porque ela está distorcendo a verdade do Evangelho, ela está distorcendo a verdade de Jesus Cristo, ela não crê na pessoa de Jesus Cristo, ela não crê nos ensinamentos de Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Versículo 27, Tiago 1, 26 e 27. Agora lê o 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Sabe o que Tiago está dizendo? Que a verdadeira religião é aquele que foi transformado, é aquele que ajuda, que ama o seu próximo e é aquele que vence o pecado. A verdadeira religião ou religioso não é aquele que está na igreja e ao mesmo tempo fica praticando as coisas que desagradam a Deus. Não é aquele que vai para a igreja, mas ainda bebe. Não é aquele que vai para a igreja, mas ainda adultera. Não é aquele que frequenta os cultos, que gosta do louvor, das pregações, que vai com a Bíblia, é todo bonitinho por fora, mas o coração está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de pecado no seu comportamento, nas suas ações, mentira, engano, difamação. Não.
A verdadeira religião, ou o verdadeiro religioso, é aquele que teve um encontro com Jesus Cristo, é aquele que teve a sua vida transformada, é aquele que vive para a glória de Deus, é aquele que ama a palavra de Deus, é aquele que tem um viver separado do pecado, é aquele que crê na Escritura. Qualquer religião, qualquer igreja que não prega a palavra como ela é uma falsa religião, ela é uma falsa igreja, e nós não devemos participar dessas igrejas, dessa religião. Então Jesus tem mais autoridade do que o sábado. Jesus, ele é mais importante que qualquer tradição humana. Devemos conhecer Jesus, amá-lo, abrir mão dessas tradições humanas. É bem verdade que existem alguns costumes que são bons, que devem ser praticados, mas jamais nós podemos trocar nossa comunhão com o Senhor do Evangelho pela doutrina de homens, pela tradição de homens. Então os religiosos da época criticavam Jesus e os discípulos, porque Jesus fez um bem, Jesus curou uma pessoa no dia de sábado, porque Jesus comeu com seus discípulos, os discípulos comeram espiga com fome. Não, meus irmãos, o Evangelho, Jesus Cristo, ele está acima de qualquer tradição, de qualquer religião. E o verdadeiro religioso é aquele que tem Jesus, é aquele que vive uma vida separada do pecado, é aquele que ama o Senhor, é aquele que obedece a Jesus Cristo. Então que você pense sobre isso, que você entenda que Jesus Cristo, ele é a religião, ele é a verdadeira religião, porque ele é aquele que nos reconcilia com o Pai, ele é aquele que gera perdão no nosso coração, ele é a razão do nosso viver. Religião não é apenas participar de uma igreja, ser religioso, não é apenas cumprir com os dogmas da igreja, mas é experimentar a transformação do Evangelho em Jesus Cristo. Então seja um religioso verdadeiro, mas não viva de aparência. Seja um religioso verdadeiro e tenha a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa religião, porque o Senhor foi quem morreu na cruz e nos reconciliou com o Pai. Portanto, Senhor, pregar religião, falar de religião, não é falar de uma tradição de uma igreja, Senhor Jesus, mas é falar do Teu amor, é falar da Tua vida, da Tua obra, da Tua morte, da Tua ressurreição. E isso gera em nós transformação, compromisso com essa nova aliança que temos com o Senhor. Obrigado, Pai, porque a verdadeira religião é aquela que transforma, é aquela que nos liberta do pecado, é aquela que nos faz amar o nosso próximo e nos faz viver uma vida santa e uma vida reta para a Tua glória. Muito obrigado por esse momento aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você se diz ser religioso, então prove isso através de uma vida piedosa e uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo. E não viva apenas de aparência, porque um dia todos irão comparecer perante o Senhor Jesus e os religiosos serão julgados. Mas o verdadeiro religioso é aquele que tem uma vida santa e é aquele que vai receber a salvação que está em Cristo Jesus. Amém.